Nos anos 700 a.C., o reino da Síria era de longe o maior império de sua época. O rei Salmanaser conquista a cidade de Samaria em 722 a.C. e leva os samaritanos para as cidades de seu império. Esse episódio é conhecido como o cativeiro samaritano ou o cativeiro de Israel. Nesse mesmo período, lá na Itália, nasce no ano 753 a.C. a cidade de Roma, fundada por dois irmãos gêmeos, que eram Rômulo e Remo. A cidade de Roma foi fundada perto do rio Tibre. Este rio era chamado pelos etruscos de Rio Rumon. Não se sabe se o nome da cidade de Roma é por causa do nome do rio ou se é por causa do nome de Rômulo. Rômulo e Remo eram descendentes dos troianos, pois Enéas, o antigo antepassado dos dois irmãos, era um dos heróis troianos que sobreviveu à destruição de Troia pelos gregos por volta de 1400 a.C. e 1200 a.C. Em um desentendimento por parte dos irmãos gêmeos, que não sabemos o motivo, Rômulo assassina seu irmão e se torna rei absoluto da cidade de Roma. E Rômulo, sendo o primeiro rei de Roma, começa a política de povoamento e expansão de sua cidade. Acontece que Roma, a princípio, não era muito povoada, e Rômulo começa a política propagandista para promover a cidade e assim atrair moradores. Roma, portanto, começa a ser a cidade das oportunidades, a cidade das novas chances. Na Península Itálica, neste período, vários povos, ou tribos, ou clãs, moravam na região. Entre eles estavam os etruscos, que foram um dos primeiros moradores da Península Itálica, e com o tempo foram morar na região os sabinos, latinos, italiotas, úmbrios, samitas, gregos, cartagineses e etc. Além dos descendentes dos troianos, como Rômulo, por exemplo. Rômulo, com sua propaganda para obter moradores em sua cidade, atrai todo tipo de aventureiro, como trabalhadores, mercenários, agricultores, comerciantes, bandidos, políticos e afins. Todos estes viram a oportunidade de crescerem na nova cidade que acabara de nascer e aproveitaram, obviamente, a oportunidade. Os gregos, ou seja, os helenos, tinham colônias espalhadas por muitos lugares, e as colônias gregas que estavam na Península Itálica eram chamadas de Magna Grécia, ou seja, Grande Grécia. Os etruscos, por sua vez, são incrivelmente desenvolvidos e importantes na região, que tem grande domínio político e econômico na Península Itálica. Acontece que a maioria destes novos romanos eram homens, em sua maioria. E a cidade de Roma se encontrou com um pequeno problema de ter muitos homens e poucas mulheres morando na cidade. Rômulo resolve o problema dando uma festa muito grande e bem animada. E esta festa era regada a muito vinho e música. E nessa festança, todas as outras tribos foram convidadas, principalmente a tribo dos Sabinos, que era uma cidade muito próxima de Roma. Rômulo, com alguns aliados, raptam as mulheres sabinas e estas se casam com os homens romanos. Os sabinos ficaram furiosos e querem, claro, resgatar suas mulheres, mas estas, pelo menos a maioria, preferem ficar com seus novos maridos. Este episódio é conhecido como o rapto das Sabinas. Roma se desenvolve rapidamente, e a história de Roma tem 3 períodos que devemos conhecer.
que são o reinado, república e império. O reinado de Roma dura de 753 a.C. e vai até o ano 509 a.C., tendo, portanto, 244 anos, tendo Rômulo como seu primeiro rei e terminando com Tarquínio, o Soberbo, sendo seu último rei. A República Romana dura de 509 a.C. e dura até o ano 27 a.C., tendo 482 anos de duração. Nesse período, quem manda em Roma são os senadores, que nomeiam, ou seja, que votam em 2 cônsules para exercer a função executiva com mandato de 1 ano. Após isso, novas eleições eram feitas. O Império Romano dura de 27 a.C. até o ano 476 d.C., tendo 503 anos de duração. Caio Otávio é o seu primeiro imperador, com o nome de Imperador Augusto, e termina com Flávio Rômulo Augusto, sendo seu último imperador. Devemos entender que, quando se fala da queda do Império Romano, é a queda do Império Romano do Ocidente, pois o Império Romano do Oriente viveu por mais 1000 anos. O império que cai no ano 476 foi o Império Romano de Roma, Itália, pois o Império Romano de Constantinopla, onde hoje é a Turquia, cai somente no ano 1453, que dá por volta de 977 anos depois da queda de Roma da Itália. Parte do Império Romano cai no ano 476, porque o Império Romano continua na Turquia, Constantinopla, mas continua. E o Império Romano, de fato, ele rui como um todo no ano 1453, porque o Império Romano Oriental era Império Romano. Tudo bem que podem chamar de Império Bizantino, mas era Império Romano. Roma constitui um dos maiores impérios da humanidade. Para muitos, Roma foi o maior império que o mundo já teve. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.